Psi, me responde uma coisa. O que acontece com a sua renda se você ficar doente por 30 dias? Ou se você decidir tirar férias de verdade, sem atender online? Ou se você simplesmente não quiser mais atender 25, 30, 40 pessoas por semana? A resposta será: sua renda despenca. Porque se você só tem a clínica individual, seu faturamento depende 100% da sua hora. E isso não é modelo de negócio sustentável na psicologia. É um teto de vidro. Hoje eu quero te mostrar por que ter só clínica é um modelo frágil e o que fazer para criar uma carreira que não depende só da sua presença em atendimento individual. Simbora? Eu preciso começar dizendo uma coisa bem importante. Não tem nada de errado em atender na clínica individual. Combinado? A clínica, ela funciona como uma base da nossa profissão. É o que a gente aprendeu, inclusive, a fazer lá na faculdade. E para muita gente, é o que ela mais quer fazer na vida. E tá tudo bem. Eu não estou aqui para te dizer que você precisa abandonar a clínica ou que a clínica é algo terrível. Eu estou aqui para dizer que a clínica sozinha é frágil. E por que isso acontece? Porque existe um limite físico muito claro. Você só tem 168 horas por semana para trabalhar. Não sei se você já fez esse cálculo. E dessas 168, você provavelmente consegue atender mesmo no máximo 30 sessões, se você quiser, logicamente, ter vida. Então, mesmo que você cobre R$ 400 por sessão, o seu teto mensal vai ser de uns R$ 48.000 e eu arrisco dizer que você não vai ter vida. Isso você atendendo 30 pessoas toda semana, sem férias, sem folga, sem margem. Agora, a realidade da maioria dos psicólogos. Entre 15 20 sessões por semana, faturamento entre 12 mil, 20 mil, sem possibilidade de crescer esse trabalho, né? E aí você fica o quê? Presa naquele ciclo sem fim. Eu quero ganhar mais, para isso eu preciso atender mais pessoas, mas não tem mais horário na minha agenda, então eu não vou crescer mais. É o teto de vidro da clínica individual. E a solução não é atender mais como vocês imaginam. A solução é criar caminhos diferentes de impacto. Isso é a esteira de produtos e serviços. Antes de mais nada, deixa eu destruir a confusão que todo mundo faz sobre essa temática. Muita gente ouve esteira de produtos e pensa no quê? Ah, então eu tenho que criar um curso, um e-book, uma mentoria, um grupo terapêutico. E aí sai criando 15 produtos diferentes que ninguém está pedindo por eles. Não, não é isso. Esteira não é sobre quantidade de produtos e nem serviços. É sobre criar caminhos diferentes para impactos diferentes, para atender a mesma demanda, mas de uma forma variada, dependendo do quê? Do momento da pessoa, da disponibilidade financeira dela e do nível de aprofundamento que ela quer ter. Não é vender mais, é atender melhor o seu público. Segunda confusão. Ah, então eu tenho que virar mentora. Vou parar de ser psicólogo e fazer terapia. Não. A esteira não é sobre você sair da psicologia. É sobre você usar a sua expertise como psicóloga de uma forma diferente do que a psicoterapia. Você continua sendo psicóloga, tudo bem? Mas você para de achar que o único jeito de atuar na psicologia
é no 1 a 1 e na psicoterapia. Não é. Então, o que é a esteira? É criar um modelo de trabalho que vai proteger você de depender só da sua hora e ainda ampliar o seu impacto com o seu público. E isso pode ser atendimentos em grupo, como o grupo terapêutico, mesma hora, mais pessoas. Pode ser produtos digitais, onde você vai criar uma única vez e vai vender de forma recorrente. Pode ser consultorias para a empresa, onde você vende projeto e não hora. Pode ser também supervisão, onde você ensina o que você já sabe, não atende. E pode ser tudo isso e mais um pouco também. É sobre você ter opções além da clínica individual. Algumas dessas são serviços e outras são produtos. Agora, vamos para o que importa. Por que ter uma esteira vai proteger a sua carreira? Você deve estar se perguntando sobre isso. O primeiro motivo e o mais óbvio é que quando você só tem a clínica, você só ganha quando está presente. Mas isso você já sabe. Se você ficar doente, a sua renda para. No momento que você mais precisa, se você tira férias e não se organiza, a sua renda para. Se você decide diminuir a sua agenda, sua renda cai. Agora, quando você tem uma esteira, você pode ter, por exemplo, produtos digitais que geram renda até mesmo quando você dorme. Vou colocar aqui do lado o que acontece quando eu acordo e olho as minhas notificações. Isso vai facilitar muito, porque você tem renda recorrente e vai ter sempre novos clientes também chegando, não necessariamente lá na psicoterapia. Não é sobre ter uma renda mágica, tá? Tem um trabalho nisso também. Mas é sobre você não depender exclusivamente da sua presença em sessão para ter retorno financeiro. E isso vai mudar tudo, porque você também não vai ficar refém da sua agenda e vai poder ajudar pessoas que, inclusive, não têm condição de pagar o seu valor de hora. O segundo motivo, que é menos falado por aí, mas muito importante também, é que nem todo mundo precisa de psicoterapia. Eu sei que isso é polêmico, mas tem gente que se beneficia muito mais quando está em grupo, em comunidade. Tem gente que não tem condições financeiras mesmo para investir adequadamente em sessões individuais, mas conseguiria, por exemplo, pagar um programa ou até mesmo um grupo terapêutico. Tem gente que só precisa de uma orientação pontual e não de um processo longo inteiro de psicoterapia. E quando você só tem a clínica individual, você perde essas pessoas, porque elas não vão fechar com você. E aí não é porque você é ruim, é porque você não tem o formato que ela precisa ou não oferece algo que está de condizente com a realidade dela. Agora, quando você tem a esteira, você consegue sim atender quanto quem precisa de profundidade no individual, quanto também quem se beneficia do coletivo, como em grupos terapêuticos. Quem precisa também de informação estruturada pode ser servida através de cursos, workshops, livros digitais. E quem precisa de uma orientação pontual pode ter uma consultoria, uma mentoria ou até um produto de entrada, onde você vai conseguir então ampliar o seu impacto. E isso não é sobre apenas ganhar mais, tá? É sobre atender melhor, servir melhor a população e fazer a psicologia chegar mais longe. O terceiro motivo é libertador. A esteira te permite escolher o público que você quer trabalhar. Então, como que você constrói essa esteira de verdade? O primeiro passo é pensar a partir da demanda. Primeira coisa não é criar um produto porque está todo mundo fazendo livro digital, um curso. Você cria produto porque você percebe uma demanda que a clínica individual ou não atende ou não é necessário a clínica individual para atender. Exemplos: você atende ansiedade e percebe que muitas pessoas precisam de um grupo e não de um atendimento individual. Então você vai lá e cria um grupo.
Você atende luto e percebe que tem muita gente que ainda não está pronta para fazer uma terapia, ainda não entendeu como isso pode ajudá-la, mas precisam de mais informações. Você cria um livro digital onde você mostra ali o que a pessoa precisa saber. O passo 2 é, ao invés de começar falando que quer fazer um grupo ou escrever um livro, se atentar para a transformação. Você precisa entender qual que é a transformação que você quer gerar no público e qual que é, a partir disso, o formato mais adequado para conseguir chegar naquele resultado. Porque senão você cria livro digital para responder a demandas tão complexas que só a psicoterapia poderia resolver. Ou então cria um produto super complexo, amplo, com milhares de aulas para resolver coisas muito pontuais. O passo 3 é você utilizar a sua expertise. Não é para correr atrás de conhecer e estudar coisas novas. Você precisa utilizar aquilo que você já sabe nos seus produtos e serviços. O que você precisa nesse momento é traduzir o que você faz na clínica para outros formatos. Se você atende ansiedade há 10 anos, você já sabe sobre esse assunto. Como funciona, o que é, o que as pessoas mais perguntam, quais são os erros mais comuns, como estruturar um processo. Você só precisa olhar para aquilo que já foi construído e adaptar isso para uma jornada. Não é para virar outra coisa, é para usar o que você já sabe de jeitos diferentes. Psi, deixa eu resumir tudo o que a gente falou aqui nesse vídeo. Clínica sozinha é igual a teto de vidro. Você só ganha quando está presente. Por outro lado, esteira de produtos é uma proteção. Você atende uma demanda e a partir disso vai trabalhando os formatos que fazem sentido e não dependendo apenas da sua hora. Esteira não é sobre vender mais coisas, e sim sobre criar caminhos diferentes de impacto para o público do seu trabalho. E isso vai proteger a sua carreira. Agora, olha só, nas últimas semanas a gente falou sobre modelo de negócio sustentável, por que a clínica sozinha não escala e quais são os 7 modelos validados. Público, por que tentar atender todo mundo te mantém invisível e cobrando pouco. 3. Posicionamento, como clareza sobre quem você é muda a precificação e a sua autoridade. E por último, porque depender só da clínica é frágil e o que fazer sobre isso para criar uma esteira de produtos e serviços. Essa é a metodologia de todos os meus programas e mentorias, e quando você tem os 3 P's bem definidos, você não está mais improvisando. Você está construindo um negócio de verdade na psicologia. E olha, eu sei que aplicar tudo isso sozinho é difícil, porque você não tem com quem trocar sobre isso, não tem quem se segurar quando a insegurança bate, ela bate, é natural. Não tem também a estrutura para não se perder o direcionamento que você precisa para seguir esse caminho. E é por isso que existe lugares como o Clube Psi de Negócio. É lugar onde psicoterapeutas experientes, que nem você que está aqui assistindo esse vídeo, estão construindo modelos de negócios sustentáveis juntas. Não é um curso, mas também não é uma fórmula mágica, tá bom? É um programa de implementação com comunidade, onde a gente trabalha como você vai definir o seu público, o seu posicionamento de verdade na psicologia, como você vai estruturar a sua esteira sem abandonar, de fato, a psicologia clínica, como você vai aplicar os 3 pilares na prática e como outras psicólogas que já entenderam isso que eu estou te ensinando
já estão faturando 10, 15, 20, 30 mil reais na psicologia. Se você está cansada de improvisar e quer construir com método e suporte, clica no link que vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado e conheça o Clube Psi de Negócio. Eu te espero no próximo vídeo. Se você ainda não é assinante do meu canal, a hora é agora. Te entreguei ouro nesse vídeo. Clica aqui para se inscrever, ativa a notificação para o YouTube te notificar dos próximos vídeos. E aproveita, deixa seu comentário ou compartilha esse vídeo com uma colega psi que precisa conhecer todo esse conteúdo. Um beijo, até terça-feira que vem ao meio-dia.